They were stranded on a sailboat in the middle of the Pacific Ocean for nearly 5 months. Authorities in Australia located a missing toddler. We found it, boys! We found it! 4 days! They spot the man clinging to a large rock in the middle of the whitewater. A man found trapped on a cliff face, unconscious, as police work to get him down. From documented survival stories to daring rescues, the word might seem like a huge place to get lost and never be found until fate takes an unpredictable twist. Here are some of the most shocking searches and rescues ever to be recorded on camera. Um alpinista preso em uma caverna congelada, uma menina perdida na selva amazônica, mineiros encurralados no subsolo do deserto. Essas são histórias de pessoas que enfrentaram adversidades extremas e situações limites. Neste vídeo, você vai conhecer 43 casos inacreditáveis de sobrevivência humana em cenários absolutamente hostis. Vamos acompanhar dramáticos salvamentos no Ártico, em altas montanhas, nas profundezas da terra e na mais fechada floresta. São relatos que pareciam impossíveis, mas aconteceram. A força interior do ser humano será colocada à prova nesta seleção de histórias extraordinárias, recheadas de reviravoltas, esperança e superação. Prepare-se para se emocionar com esta compilação de histórias de resistência nos locais mais inóspitos do planeta. Epopeias de sobrevivência em cenários hostis. Número 43. Montanhista preso em caverna gelada nos Alpes italianos é resgatado após 3 dias. O experiente alpinista italiano Corrado Pesce sofreu um acidente enquanto escalava nas montanhas do Vale da Aosta e ficou preso no interior de uma caverna gelada a quase 2.000 metros de altitude após fraturar as 2 pernas. Equipes de resgate trabalharam por 3 dias ininterruptos para criar uma brecha por entre as rochas e resgatar Pesce, já quase congelado, mas ainda vivo. Ele precisou ter parte de uma das pernas amputadas e passou por longa reabilitação, porém sobreviveu ao terrível cativeiro de mais de 70 horas imobilizado no frio extremo e escuridão absoluta das entranhas alpinas, de onde poucos sairiam com vida. Número 42. Menina de 5 anos perdida na Amazônia brasileira é encontrada 8 dias depois por uma tribo indígena. A pequena Beatriz Joaquim estava brincando próximo da aldeia quando entrou na mata fechada e se perdeu na região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. Mais de 100 indígenas fizeram buscas diárias mata dentro até seu paradeiro ser indicado por uma tribo vizinha 8 dias após o desaparecimento. Quase 10 quilos mais magra e repleta de picadas de insetos, a indiazinha foi encontrada chorando em meio à selva, onde sobreviveu tomando água de plantas. Passou um susto enorme sozinha no ambiente selvagem, mas teve sorte de ser localizada sã e salva pelos bravos nativos antes que fosse tarde. Número 41. Grupo de mineiros chilenos é resgatado após 69 dias presos 700 metros abaixo do deserto do Atacama. Em 2010, no norte do Chile, 33 trabalhadores ficaram encurralados a 700 metros de profundidade por 2 meses após o desmoronamento interromper acesso pelo elevador de uma mina de ouro e cobre. Eles se abrigaram em uma sala refrigerada e receberam suprimentos, água e oxigênio por tubos mandados do exterior, enquanto máquinas perfuraram um túnel até alcançá-los. O complexo resgate, após lenta escavação das rochas ao longo de 10 semanas, trouxe todos sãos e salvos de volta à superfície, encerrando esse drama claustrofóbico de agonia física e psicológica para os mineiros chilenos aprisionados nas entranhas rochosas do árido deserto de Atacama, no norte do país. Número 40. Barco de turistas vira em rio na Índia. Passageiros se agarram às pedras por 17 horas antes do resgate. Um barco inflável com 10 passageiros virou ao ser atingido por uma tromba d'água em um rio no estado de Assam, na Índia, deixando-os agarrados a pedras para não serem levados pela forte correnteza. Equipes de resgate lutaram por 17 horas
até já no escuro conseguirem trazer a salvos os 10 turistas com cordas, boias e redes de segurança. Exaustos e aterrorizados, depois de tanto tempo expostos aos riscos, tiveram apenas ferimentos leves, para a sorte e alívio de todos, dada a tormentosa situação enfrentada desde o trágico acidente durante o passeio pelas águas do remoto rio Indiano. Número 39. Escoteiros perdidos na selva colombiana sobrevivem 29 dias bebendo água de plantas antes de serem achados. 9 jovens escoteiros colombianos desapareceram por quase um mês após a expedição na selva. Após extensas buscas sem sucesso, eles foram encontrados magros e debilitados, mas vivos. Durante todo esse tempo, os garotos caminharam sem rumo pela densa mata tropical, onde sobreviveram ingerindo água de musgos e bromélias das árvores, além de bagas silvestres. Foi um improvável e duro teste de resistência para esse grupo de adolescentes abandonados, 3 semanas inteiras de agonia, fome e solidão na floresta equatorial até o aguardado resgate. Número 38. Montanhistas ficam presos por avalanche em cabana nos Andes e são salvos após uma semana isolados. 7 alpinistas argentinos sofreram avalanche quando acampavam a 4.600 metros de altitude na Cordilheira dos Andes e ficaram encurralados por neve e gelo dentro de uma pequena cabana de madeira por uma semana inteirinha. Eles se aqueceram com velas, derreteram neve para obter água, compartilharam o pouco de comida que restou e aguardaram ansiosamente. Somente 8 dias após o incidente, as equipes de resgate conseguiram alcançar a isolada cabana e retirar ilesos, embora fracos e angustiados pelo prolongado confinamento, os 7 montanhistas sobreviventes daquele sufocante cativeiro entre as geleiras hostis dos altos cumes andinos. Histórias de sobrevivência e dramáticos salvamentos. Número 37. Base Jumper preso em uma rocha na Tailândia. O base jumper ucraniano Gleb Lyashenko ficou preso em uma rocha a quase 100 metros de altura após o paraquedas dele ter enroscado durante um salto na província de Krabi, na Tailândia. Equipes de resgate demoraram mais de 6 horas para alcançá-lo, enfrentando terreno íngreme e ventos fortes. Usando cordas e equipamentos de escalada, eles conseguiram chegar até Lyashenko e içá-lo em segurança. Ele sofreu ferimentos leves nos pés pelo tempo em que ficou pendurado na rocha antes do resgate. Número 36. Reunião de pai com filho sequestrado após 24 anos na China. Em 1997, um casal chinês teve seu filho de 2 anos sequestrado e vendido. A família passou 24 anos procurando pela criança. Finalmente, em 2021, a polícia chinesa conseguiu localizar o filho, Li Jingwei, agora com 26 anos, na província de Henan. Exames de DNA confirmaram que ele era realmente o menino sequestrado há mais de 2 décadas. Em uma comovente reunião, o jovem pôde rever o pai e outros familiares, colocando fim a esse drama familiar que durou quase um quarto de século. Número 35. Mãe resgatada em trilha no Oregon após escorregar em uma encosta. Uma mulher identificada como Susan, de 55 anos, estava fazendo uma trilha com o marido no Monte Hood, em Oregon, quando escorregou e caiu rolando por uma íngreme encosta de 30 metros. O resgate, que contou com 28 socorristas, levou 2 horas. Eles precisaram retirar Susan em uma maca especial por entre as árvores, rochas e terreno difícil. Susan sofreu múltiplas fraturas nas costelas, quadril e tornozelo, além de outros ferimentos. Foi levada de helicóptero para um hospital, onde passou por cirurgia e se recuperou após algumas semanas. Número 34. Mulher encontrada em um crevasse na França. Uma mulher francesa de 40 anos ficou presa no fundo de uma crevasse de 8 metros de profundidade nos Alpes franceses, enquanto praticava caminhada solo. As equipes de busca e salvamento levaram mais de 2 horas trabalhando em condições difíceis para resgatá-la com vida. Eles precisaram descer pela crevasse, imobilizá-la e içar a maca por meio de cordas e equipamentos de escalada.
A vítima sofreu ferimentos nas costas e quadril devido à queda e, segundo os bombeiros, teria morrido em poucas horas se o resgate não tivesse sido bem sucedido. Número 33. Resgate de caiqueiro preso em um rio no Reino Unido. Um caiaquista escocês ficou preso em um rio revolto após seu caiaque virar, o deixando agarrado a uma rocha no meio da correnteza. Equipes de resgate foram de helicóptero até o local, nas terras altas escocesas, e desceram por cordas usando macacões especiais para poder caminhar na água até alcançar o homem. Com cabos, conseguiram prendê-lo e erguê-lo até o helicóptero. A operação foi complexa e arriscada, dado que o rio tinha trechos com quedas d'água, além da forte correnteza. Após 2 horas, o caiaquista foi salvo com hipotermia e escoriações leves. Número 32. Mergulhador livre resgatado após ser arrastado por corrente na Flórida. O mergulhador livre americano Robert Clark ficou à deriva no Oceano Atlântico por cerca de 15 horas após ser arrastado por fortes correntes marítimas perto de Palm Beach, na Flórida. Equipes de resgate fizeram buscas aéreas e marítimas até finalmente avistarem Clark boiando inconsciente a cerca de 6 quilômetros da costa. Usando um bote, o retiraram da água com sinais vitais fracos por hipotermia e exaustão. Ele foi levado de barco até os paramédicos na praia e depois transferido ao hospital, onde passou vários dias se recuperando. Foi um resgate difícil devido às más condições no mar aberto. Salvamentos que superaram as adversidades. Número 31. Marinheiro australiano e seu cão resgatados no Pacífico após 3 meses à deriva. O velejador solo Tony Hathaway e o seu cão Skip foram resgatados no Oceano Pacífico por um cargueiro após passarem 3 meses à deriva quando seu barco naufragou a caminho do Havaí. Eles sobreviveram bebendo água da chuva e comendo peixes e caranguejos capturados por Skip. Emagreceram 20 quilos cada, mas estavam em boas condições quando avistados a 900 quilômetros da costa por um navio que desviou sua rota para o resgate. Foi uma dramática e improvável sobrevivência no mar aberto, graças à dupla australiana e seu inabalável companheirismo frente a severas provações no Pacífico. Número 30. Menino australiano encontrado no Outback após se perder na propriedade rural de sua família. Um menino de 3 anos chamado Anthony A.J. El-Falak desapareceu por 3 dias no interior árido da Austrália até ser encontrado são e salvo bebendo água de um riacho. Mais de 100 pessoas, helicópteros com visão térmica, drones e cães farejadores participaram das buscas no remoto Outback australiano. A família comemorou o final feliz para uma saga angustiante que atraiu a atenção em toda a Austrália pela comovente garra e instinto de sobrevivência daquela pobre criança abandonada aos rigores impiedosos do local. Número 29. Sobrevivente de navio naufragado encontrado em bolha de ar perto de Istambul. O mergulhador amador Sahin Kolak ficou preso por 62 horas nos destroços de um barco naufragado no Mar Negro, perto de Istambul, após grande explosão no convés que levou ao rápido afundamento da embarcação com dezenas de tripulantes e passageiros. Equipes turcas de resgate detectaram batidas que Sahin dava dentro dos escombros submersos e conseguiram liberá-lo são e salvo de uma bolha de ar que havia conseguido encontrar enquanto aguardava nervosamente pelo salvamento na escuridão aquática. Foi um final fantástico após todos já temerem o pior pelo naufrágio tão violento na costa turca. Número 28. Piloto resgatado na Flórida após queda de avião no Everglades. O piloto Mark Ukaer emplacou um pouso forçado com seu monomotor nas perigosas águas dos Everglades, região de pântanos infestada por crocodilos no estado americano da Flórida. Após a queda, ele conseguiu sair e subir no avião parcialmente submerso enquanto enviava sinais pedindo socorro às autoridades. Mark foi resgatado já com sinais de hipotermia por um helicóptero de resgate enviado às pressas ao local logo que a mensagem foi recebida, encerrando o grave incidente aéreo com um final feliz pouco antes de crocodilos serem avistados aproximando-se do acidentado monomotor.
Número 27. Jovem garota resgatada em um penhasco no Lake District, Reino Unido. Uma adolescente escaladora de 17 anos precisou ser retirada de um penhasco onde ficou presa e impossibilitada de subir ou descer após se aventurar sozinha numa trilha perigosa do Parque Nacional de Lake District, na Inglaterra. Equipes de resgate chegaram de helicóptero e utilizaram cordas e técnicas até conseguirem trazer a assustada garota em segurança de volta ao solo, encerrando o incidente causado pela ousadia juvenil da jovem ao se embrenhar em um lugar tão arriscado sem companhia ou preparo adequado. Menino e seu cachorro encontrados em um campo de milho em Minnesota. Um garoto de 5 anos chamado Ethan e seu cachorro permaneceram desaparecidos por várias horas em Wausau, Minnesota, Estados Unidos, até serem localizados por uma equipe de busca em meio a um denso campo de milho, onde o menino tinha adentrado para brincar e se perdido com seu animal de estimação. O resgate foi possível graças ao faro dos cães farejadores, mesmo no terreno acidentado das extensas lavouras de cereais. A criança passou bastante tempo exposta ao frio, mas foi recuperada apenas assustada e faminta após o alívio do final positivo naquele que foi um grande susto para todos em sua pequena comunidade rural. Salvamentos em locais de difícil acesso. Número 25. Pai resgatado de rio agitado no condado de Shasta. Um pai de família foi arrastado pela correnteza quando tentava atravessar o rio Sacramento para resgatar seus 2 filhos ilhados. Bombeiros foram de bote e jet ski até o local para resgatar primeiro as crianças e depois o homem, que estava agarrado a pedras no meio da corrente turbulenta. Utilizando cordas e coletes salva-vidas, conseguiram trazer todos em segurança para a margem após 1 hora de esforços na água gélida e rápida do Rio do Norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Número 24. Caminhante resgatado após ficar preso em um penhasco em Washington. Mike Jones, experiente caminhante, ficou preso em um estreito penhasco de 15 metros de altura numa trilha íngreme em Washington, Estados Unidos. Equipes de resgate levaram 2 horas para alcançá-lo, já que o local tinha acesso apenas por rapel. Eles instalaram ancoragens e desceram com maca, imobilizando Jones, que tinha ferimentos leves nas pernas pelo tempo em que ficou pendurado. Com cuidado, conseguiram içá-lo até o topo usando cordas e sistemas de roldanas. Jones agradeceu comovido aos socorristas por salvarem sua vida. Número 23. Esquiadores perdidos resgatados em montanha. 2 jovens esquiadores foram resgatados após passarem 2 noites perdidos a 3.700 metros de altitude nas montanhas rochosas do Colorado, Estados Unidos. Equipes de busca aérea e terrestre, com a ajuda de cães farejadores, localizaram Patrick Thomas e Benjamin LaRocha expostos ao frio extremo, já com sinais de hipotermia e congelamento. Eles foram levados de helicóptero e imobilizados em macas especiais. Os rapazes tiveram partes dos dedos amputadas por conta do severo quadro de congelamento devido às muitas horas desaparecidos na neve e temperaturas abaixo de menos 20 graus Celsius nas elevadas montanhas. Número 22. Homem resgatado do topo da Catarata do Niágara. Um homem foi resgatado depois de ser visto agarrado a uma árvore no topo das cataratas do Niágara, entre o Canadá e os Estados Unidos. Equipes dos 2 países coordenaram a missão. Usando helicóptero e cordas, conseguiram descer um socorrista até onde o homem estava preso e prendê-lo a um arnês de segurança. Em seguida, o içaram com cuidado, já que qualquer deslize ou queda seria fatal. Acredita-se que o homem tentou tirar a própria vida. Felizmente, foi salvo com vida da perigosa situação e levado para avaliação psicológica. Número 21. Sobreviventes de carro que despencou de um penhasco na Califórnia. Uma família precisou ser resgatada quando o carro em que viajava despencou em uma ravina íngreme de 30 metros nas montanhas da Califórnia, Estados Unidos. As equipes de emergência levaram mais de 1 hora, usando cordas e macas especiais,
para descer pelo penhasco até o veículo capotado e trazer os 4 ocupantes adultos e 2 crianças pelo íngreme terreno acidentado. Todos sofreram apenas ferimentos leves e foram hospitalizados, apesar da grande queda do automóvel, que ficou destruído no fundo da escarpa, onde despencou de modo impressionante. Número 20. Pescador idoso resgatado após emergência médica. Um pescador de 78 anos precisou ser resgatado às pressas de uma ilha isolada na costa do Maine, Estados Unidos, após sofrer um problema cardíaco. Equipes da Guarda Costeira Americana foram de barco e helicóptero até a pequena ilha, de difícil acesso devido às escarpas. Com cuidado, imobilizaram o idoso e o transportaram de volta ao continente para receber cuidados médicos urgentes que salvaram sua vida. Ele agradeceu emocionado aos socorristas, pois teria falecido se não fosse prontamente retirado daquela remota ilha na complicada operação de resgate. Sobrevivência em condições extremas. Número 19. 2 mulheres e seus cães resgatados após 5 meses perdidos no Pacífico. Valéria e Victoria partiram de Kodiak, Alasca, em 8 de junho de 2022, a bordo da embarcação Sea Girls, com destino ao Havaí, uma travessia de 4.400 quilômetros. Após uma tempestade, porém, seus motores falharam e elas ficaram à deriva. Aguardaram resgate por semanas, depois os mantimentos acabaram. Os cachorros caçavam pássaros que pousavam no convés. Elas bebiam 8 litros de água da chuva por dia. Em 27 de novembro, quase desfalecidas, foram avistadas e resgatadas pelo porta-containers Portland Express a 900 quilômetros do Havaí. Os cães estavam magros, mas saudáveis. Número 18. Homem de 69 anos resgatado após naufrágio próximo ao Japão. Tsuruyo saiu para pescar como sempre fazia quando uma tempestade repentina virou seu barco perto de Amami Oshima. Ele usou caixas térmicas para flutuar, mas a água fria e as ondas de quase 4 metros dificultavam a sobrevivência. Após 24 horas boiando exausto, já com hipotermia e desidratação, foi avistado por um navio. Um helicóptero o resgatou inconsciente no navio e o levou ao hospital. Segundo os médicos, poucas horas a mais na água teriam sido fatais para o idoso pescador. Número 17. Menino e seu cachorro labrador encontrados na floresta em Nova Jersey. Nicholas, de 11 anos, tinha autismo e fugiu após uma briga familiar. Ele e seu labrador, Ted, vaguearam 4 dias pela floresta de Manascan, em Nova Jersey, Estados Unidos, até serem encontrados por uma equipe com cães farejadores. O menino se abrigou à noite agarrando-se ao pelo do cão para se aquecer, bebeu água de riachos e comeu amoras silvestres. Felizmente, Nicholas foi salvo são e salvo e pôde reencontrar seus angustiados pais graças à ajuda crucial do fiel cachorro Ted durante o tempo perdidos na mata. Número 16. Tony Bowmore resgatado após naufrágio na competição Vendée Globe. A solo non-stop Vendée Globe é considerada a regata mais extrema do mundo. Em 2009, o veleiro de Tony Bowmore sofreu avarias no Oceano Índico que o forçaram a abandonar a prova. Ele entrou num bote salva-vidas, mas as ondas de 6 metros dificultavam qualquer navegação. Após 2 dias perdidos, estava sem mantimentos quando Van Sant-Hyo desviou 200 milhas de seu curso e resgatou o quase desfalecido colega náufrago. Este heróico salvamento rendeu honrarias a ambos e ampliou a lenda desta competição, que exige extremo psicológico e físico dos participantes. Número 15. 3 crianças encontradas em uma floresta no Texas. 3 irmãos de 5, 7 e 11 anos desapareceram por 36 horas na densa floresta atrás de sua casa em Greens County, Texas. Cerca de 300 voluntários com cães farejadores e helicópteros com câmeras térmicas vasculharam a área por 2 dias inteiros até avistarem as crianças são e salvas, embora desidratadas e com fome.
Eles beberam água de riachos e comeram bagas silvestres enquanto vagavam assustadas pela mata antes do alívio do resgate, para delírio dos angustiadíssimos pais e familiares. Número 14. Resgate de barco naufragado na Grande Barreira de Corais, Austrália. O barco de pesca Pacific Hope naufragou após ser surpreendido por uma tempestade com ondas de 4 metros na Grande Barreira de Corais. Os 7 tripulantes ficaram agarrados aos destroços enquanto emitiam sinais de socorro. 2 helicópteros e 3 embarcações de salvamento iniciaram buscas em área de 800 km² de oceano até localizar os náufragos já no fim da tarde, após 8 horas do acidente. Todos foram resgatados com segurança, porém bastante traumatizados. Partes do barco nunca foram encontradas no trecho provavelmente infestado por tubarões. Sobrevivência em situações limite. Número 13. Resgate de 3 mulheres em Cleveland, Ohio, após uma década desaparecidas. Em 2013, Amanda Berry, Gina de Jesus e Michelle Knight foram encontradas vivas numa casa em Cleveland, após passarem 10 longos anos sequestradas. O responsável, Ariel Castro, as mantinha acorrentadas no porão e as agredia sexualmente. Amanda conseguiu fugir e pedir ajuda. A polícia libertou as jovens inicialmente dadas como mortas. Após anos de cativeiro e maus tratos, elas precisaram de apoio psicológico. Seu algoz foi condenado à prisão perpétua. Foi um final feliz para um caso que chocou os Estados Unidos pela crueldade e tempo do sequestro prolongado das 3 vítimas. Número 12. Pescador resgatado após ficar à deriva na costa St. Augustine. Mike Jelinek ficou 12 horas à deriva no Oceano Atlântico após seu barco afundar na Flórida, Estados Unidos. Ele conseguiu subir num cooler, recipiente térmico, e remar com as mãos. A guarda costeira mobilizou buscas marítimas e aéreas na vasta área até um navio avistar Jelinek, quase desfalecendo de exaustão a 11 quilômetros da costa de St. Augustine. O pescador foi resgatado com hipotermia grave e levado ao hospital. Segundo os médicos, poucas horas a mais na água ele teria morrido. Sua incrível determinação para não desistir, mesmo sem qualquer equipamento de flutuação, foi crucial para a própria sobrevivência naquele resgate disputado contra o tempo. Número 11. 2 homens resgatados após 8 dias perdidos no Golfo do México. 2 pescadores ficaram à deriva por 8 dias após seu barco afundar a 80 quilômetros da costa da Flórida, Estados Unidos. Equipes aéreas e navais americanas realizaram buscas em uma extensa área de 28 mil quilômetros quadrados, até avistarem os 2 homens desidratados boiando em um cooler. Eles foram resgatados e levados a um hospital. Haviam sobrevivido bebendo água de chuva e sua própria urina, além de comerem peixes crus que conseguiam pescar. Este salvamento quase milagroso no Golfo do México só foi possível graças aos persistentes esforços das equipes marítimas de resgate que não desistiram de encontrar os improváveis sobreviventes. Número 10. Sobrevivente de naufrágio encontrado nas Ilhas Marshall após 13 meses à deriva. O pescador salvadorenho José Alvarenga naufragou no Oceano Pacífico em dezembro de 2012. Seu companheiro morreu após semanas, mas José resistiu à deriva por 438 dias, alimentando-se de tartarugas, pássaros e peixes crus. Ele chegou extremamente magro e barbudo nas Ilhas Marshall, a 8 mil quilômetros do ponto de partida, em janeiro de 2014, após mais de um ano boiando sobre o casco do barco virado. Este é considerado um dos mais longos casos documentados de sobrevivência no mar aberto. Alvarenga voltou a El Salvador e até hoje luta contra o trauma do terrível ano perdido solitário rumo ao ignoto Pacífico que quase o matou de fome e sede. Número 9. Caiqueiro resgatado em águas infestadas de tubarões na Flórida.
um caiaque virou, deixando Noah Struthers, de 18 anos, à deriva por 2 horas em águas infestadas de tubarões na Flórida, Estados Unidos. A guarda costeira usou imagens aéreas de drones na penosa busca até avistar o jovem exausto. Ele foi resgatado, já quase desfalecendo, pouco antes de uma manada de tubarões brancos ser detectada na área, ampliando o drama da situação. Felizmente, o rápido salvamento impediu uma provável tragédia bem na hora em que o rebanho de predadores rondava o indefeso caiaquista, cuja sorte no susto foi realmente impressionante. Número 8. Stephen Callaghan, resgatado após 76 dias à deriva no Atlântico. Em 1982, o marinheiro americano Stephen Callaghan naufragou quando navegava solo no Oceano Atlântico. Ele embarcou num bote e derivou 76 dias, percorrendo 2,8 mil quilômetros do Atlântico, da África às Bahamas. Alimentou-se de peixes e plâncton, bebeu chuva e enfrentou tubarões e solidão. Steven emagreceu 25 quilos e quase enlouqueceu, mas não desistiu. Foi finalmente avistado e resgatado por pescadores a 97 quilômetros da costa, completando o mais longo naufrágio já registrado em bote salva-vidas. Hoje ele escreve livros e realiza palestras motivacionais sobre como a força mental foi decisiva para sua extraordinária e inacreditável epopeia de sobrevivência à deriva no Atlântico Sul. Número 7. Paola Miranda Rosa, desaparecida na Flórida. A brasileira Paola Miranda Rosa, 33 anos, desapareceu em 21/1 de 2023, ao sair de casa para buscar o filho na escola em Miramar, Flórida. Seu carro foi encontrado no dia seguinte abandonado em Miami-Dade, mas sem sinais da mulher. Equipes de busca realizaram varreduras na região desde então, sem sucesso. Paola vivia normalmente com o marido e filhos pequenos antes de sumir. Após 3 semanas, caíam as esperanças de encontrá-la com vida. Autoridades pedem informações para resolver o que aconteceu com Paola desde aquele trágico 21 de janeiro. Missões de salvamento que desafiaram os limites. Número 6. Equipe de futebol juvenil e seu técnico resgatados em uma caverna na Tailândia. Em 2018, na Tailândia, 12 meninos de uma equipe de futebol juvenil ficaram presos com seu técnico por 18 dias numa caverna alagada enquanto exploravam o local após o treino. Equipes tailandesas e internacionais se mobilizaram para resgatá-los. Foi uma complexa operação para bombear a água, passar tanques de oxigênio e guiar cada menino um a um por todo o emaranhado subterrâneo. O último foi retirado são e salvo 2 semanas após o grupo ter desaparecido, encerrando assim um dramático resgate que atraiu a atenção global pela magnitude do desafio enfrentado pelos socorristas na inóspita caverna do Sudeste Asiático. Número 5. Caminhante resgatado após ser encontrado inconsciente em um penhasco na Austrália. Neil Parker, experiente caminhante australiano, fraturou uma perna ao cair de um penhasco íngreme com 20 metros de altura durante trilha solo na selva do estado de Queensland. Incapaz de andar, ele se arrastou durante 2 dias seguidos, sem comida e pouca água, por terreno acidentado, até desmaiar inconsciente perto de uma cachoeira. Equipes de busca o localizaram desacordado e, com técnicas, içaram maca pelo barranco até uma clareira onde um helicóptero pôde retirá-lo para o hospital. Sua extraordinária força de vontade foi crucial para a própria sobrevivência até o aguardado resgate naquele remoto trecho australiano. Número 4. Menino de 3 anos encontrado na floresta em Montana. Ryker Webb vagou por 2 dias sozinho numa região isolada de Montana, Estados Unidos, após se perder durante um acampamento com a família. Centenas de pessoas, drones e helicópteros com câmeras térmicas vasculharam o local de difícil acesso em meio a ursos e terreno íngreme até avistarem o menino desaparecido. De modo surpreendente,
Riker estava são e salvo, apesar do longo tempo, noites geladas e precipícios. Fora a sede, roupas molhadas e arranhões leves, ele apenas estava assustado quando finalmente foi resgatado e reencontrou a aliviada mãe, encerrando felizmente esse drama que manteve toda a região em tensão pelo sumiço da pobre criança de 3 anos nos rincões selvagens de Montana. Número 3. Resgate de pesquisadores de vida selvagem após acidente de helicóptero em Utah. 3 cientistas ficaram gravemente feridos após o helicóptero em que sobrevoavam uma reserva ambiental na região de Canyonlands, no Utah, Estados Unidos, cair e incendiar em uma área de difícil acesso entre desfiladeiros. Equipes aerotransportadas de resgate precisaram escalar penhascos íngremes antes de içar em macas e remover cuidadosamente cada um dos 3 pesquisadores. 2 deles, em estado mais crítico, foram evacuados de helicóptero, enquanto o terceiro, após primeiros socorros, ainda no local do acidente aéreo, foi levado de barco a um hospital devido aos riscos do terreno acidentado, onde ocorreu o sinistro que quase custou a vida dos 3 cientistas. Número 2. Resgate de um pastor alemão chamado Dory na costa do Oregon. Uma cadela foi resgatada à beira de um penhasco depois de desaparecer por uma semana numa área remota da costa do Oregon, Estados Unidos. Um casal e sua filha de 5 anos estavam acampando com Dory quando ela correu e sumiu perseguindo algo. Após dias de busca sem sucesso, caminhantes avistaram Dory encurralada em um precipício de 30 metros próximo ao mar. Com cuidado, equipamentos de rapel e redes de contenção, socorristas conseguiram descer, içá-la em segurança e entregá-la à família aliviada em mais um final feliz, graças à dedicação dos voluntários do resgate, mesmo em condições tão adversas. Número 1. Piloto resgatado após acidente de avião em Florida Keys. O piloto de um monomotor realizava voo panorâmico pelas ilhas Florida Keys quando precisou fazer um pouso forçado no Oceano Atlântico devido a uma falha mecânica. A aeronave afundou rapidamente, mas o homem conseguiu sair e se agarrou a destroços flutuantes enquanto emitia sinal de socorro. Equipes da Guarda Costeira Americana deslocaram embarcações e um helicóptero para resgatá-lo já com sinais de hipotermia após 2 horas boiando nas águas infestadas de tubarões. O piloto sobreviveu com apenas ferimentos leves após aquele que foi um rápido e eficiente salvamento em alto mar. Mas e aí? Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!